Boa noite a você, amigo ligado na TV Interior. Nós estamos de volta. Já há um tempinho, já com saudade de você. Semana passada não participei, mas a gente está de volta no debate interior e dividindo a tela comigo estão Marlon Jardim. Boa noite, Marlon. Boa noite, Kevin. Boa noite, Eduardo. Boa noite ao Rodrigo, que também está aí com a gente, fazendo que a gente fique ao vivo aqui na TV Interior e também na página do Facebook. É um prazer imenso estar aqui e um prazer tê-lo de novo aqui no nosso programa, Kevin. É muito bom, que felicidade. Pois é, a gente andou um pouco doente, né? Mas é isso, estamos de volta no debate interior, de volta na telinha da TV Interior e, é claro, com muita satisfação fazendo o que a gente gosta de fazer todos os dias. Dividindo a tela conosco também está Eduardo Campagnoli. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Kevin, seja bem-vindo. Você que passou essa semana adoentada aí, graças a Deus não tem nenhuma relação aí com essa pandemia, né? Esse vírus aí que tem feito tanta diferença na vida de todos. Uma boa noite ao meu amigo Marlon Jardim também. Parabenizar você aí pelo debate da última segunda-feira com os prefeitos Bruno Boareto e Beto Verbicano. Sucesso de audiência, muitas visualizações no Facebook, muitos comentários. E esse momento, né, de mais decretos e transformações aí que tem acontecido no nosso dia a dia, que a gente vai debater aqui hoje, Kevin. Pois é, um dia, uma segunda-feira que vem com esse início de semana, já com vários assuntos que aconteceram, né, vários fatos, né, que aconteceram e que são notícia e, é claro, fatos até mesmo polêmicos que a gente teve acompanhando agora nesses últimos dias. Por exemplo, essa questão da denúncia envolvendo o governador do estado do Rio, também essas barreiras sanitárias que estão sendo colocadas e implantadas já nos acessos a algumas cidades, e entre outros assuntos, né? Mas já vamos começar falando dessas barreiras, né, que estão sendo implantadas em algumas cidades, inclusive Cordeiro foi implantada hoje, Bom Jardim também está sendo implantada, né, Marlon? Queria que você falasse para a gente um pouco sobre isso. Kevin, hoje a gente teve a notícia, teve uma reunião hoje de manhã pela comissão da crise aqui em Bom Jardim, e definiram que vão começar as barreiras sanitárias amanhã, às 7 da manhã, em 3 locais, né, na entrada, na saída do trevo aqui, chegando em Bom Jardim, o trevo São Cristóvão, de um lado, né, no outro trevo também de saída de Bom Jardim, que é o trevo das Bandeiras, e também ali em São Miguel, perto do quartel de bombeiros. Serão barreiras informativas, né, com orientação, farão teste de febre, né, para saber se tem algum sintoma. Se alguém tiver algum sintoma, vai ser encaminhado para um centro de avaliação e, dependendo do caso, será encaminhado para o hospital para tratamento, para fazer as medidas cabíveis. Então, a prefeitura hoje soltou essa informação que, a partir de amanhã, as barreiras sanitárias terão início aqui na cidade de Bom Jardim. E, assim, poderá ser modificado, né, dependendo do processo, né, poderá ser modificado o horário, poderá ser modificado até o local que essas barreiras serão colocadas. Pois é, em Cordeiro já foi implantada hoje, né? Inclusive eu passei por uma dessas barreiras que foi colocada no acesso entre as cidades de Cordeiro e Cantagalo, só que aí entra uma dúvida, né? No caso, em Cordeiro estão sendo parados somente os motoristas que vêm de Cantagalo para Cordeiro, né? Também tem outro local de acesso onde tem a barreira sanitária, que também é da divisa entre Cordeiro e Duas Barras, no caso, na proximidade do Café Porto Novo. Mas aí eu pergunto, Eduardo, por que parar só quem está chegando em Cordeiro e não as outras pessoas que estão indo para as outras cidades, né? Eu não estou conseguindo entender muito
por que as cidades, você até me informou, né, já que você passou lá, queria que você até pudesse dar um testemunho, Kevin, do que você passou, do que você percebeu lá. Pelo que você me disse, você só tinha funcionado da Prefeitura de Cordeiro, né? Ou seja, uma barreira da Prefeitura de Cordeiro. Aí eu fico assim tentando entender, eu imaginei quando fossem ser feitas essas barreiras, né? Por exemplo, num limite tão curto que é Cantagallo e Cordeiro, é quase uma conurbação, né? Era de se imaginar que as duas prefeituras dividissem essa tarefa, até porque o único hospital aqui na região é o Hospital de Cantagallo, né? Aí a gente fica vendo aí todo esse movimento até da Prefeitura de Cordeiro, antes um excesso de informação e apuramento como vem sendo feito aí pela Prefeitura de Cordeiro, do que, às vezes, muitos casos, aí, muitas prefeituras com uma comunicação muito fraca. Então, mas assim, haveria de se imaginar que, pelo menos entre Cantagallo e Cordeiro, fosse uma coisa conjunta, né? Como é que você descreve? Quais foram os procedimentos que você teve que passar, Kevin? Eu acho que seria legal o seu testemunho do que você viu, né? E pelo que você presenciou lá hoje. Bom, claro que resta... a gente, quando sai dos nossos trabalhos, né? A gente quer chegar em casa logo, né? E é fato que a barreira, ela precisa ser muito bem aprimorada se ela for continuar sendo feita. Porque o que acontece? Hoje a gente tem o seguinte, o que aconteceu lá aqui na chegada de Cordeiro para Cantagallo foi o seguinte, onde foram parados somente carros no sentido Cordeiro, né? Carros de passeio, caminhões, ônibus. Eu estava de ônibus e foi parado o coletivo e funcionários justamente da prefeitura, né, com um colete verde escrito trânsito, né, dá a entender que são da Secretaria de Trânsito da cidade, né, aferindo a temperatura das pessoas com um equipamento, né, e isso até que foi feito numa certa rapidez. Só que, por eles estarem parando todos os veículos e fazendo a desinfecção desses veículos com um equipamento de limpeza por baixo desses veículos, acho que aí está um certo problema de tempo, de logística. Não sei se as pessoas não estão... não sei qual é o grau de dificuldade disso, né? Mas a conversar com o motorista do coletivo, ele disse que mais cedo estavam sendo feitas da seguinte maneira: eles paravam os coletivos, mandavam as pessoas, os passageiros, descerem dos coletivos para que fossem aferidas as temperaturas, né? E aí isso daí acabou gerando um transtorno muito grande a quem acessava essa via de Cordeiro para Cantagallo e vice-versa, né? Então, assim, essa barreira, pela informação que eu recebi há pouco, ela irá funcionar das 6 da manhã até as 10 horas da noite. E vão continuar sendo parados os veículos no sentido Cordeiro. E estava todo mundo devidamente assim, com o EPI de acordo, né? Os equipamentos de proteção individual, como é que estava assim, esses funcionários, como é que estava o procedimento assim, exato em relação a quem pudesse trafegar ali para estar evitando a transmissão de contágio? Como é que foi isso? Bom, no caso ali, o funcionário que adentrou o coletivo estava uniformizado, porém somente com a máscara e com as luvas. A gente vê que nos bancos estão sendo utilizados aquela viseira, né, para que evite mesmo esse contato direto com as pessoas, mas no caso
dessa barreira foi utilizado somente a máscara e a luva e o próprio equipamento de aferição de temperatura, né? A questão toda acho que aí vai uma opinião de um cidadão. Acho que se for para fazer a desinfecção dos carros, dos veículos que passam, as pessoas que estão fazendo isso estão muito mal equipadas. É a minha opinião, porque a gente vê a gente viu os trabalhos de desinfecção que foram feitos nas cidades, nas ruas, nos locais públicos, com pessoas devidamente equipadas, devidamente seguras, e as pessoas que estavam fazendo esse trabalho de desinfecção totalmente a Deus dará, digamos assim. E a gente fica preocupado, né? A gente fica muito preocupado com essa questão. Marlon, e aí, qual a sua impressão? Então, Duda, aqui em Bom Jardim a gente vai saber como é que vai rolar isso amanhã, né? Amanhã eu vou até os locais que estão sendo preparados para fazer essas barreiras, para poder saber melhor como é que vai funcionar isso aqui. Então, assim, em loco que a gente vai poder saber realmente aqui em Bom Jardim como é que vai ser isso. Porque estão fazendo essas barreiras nas entradas da cidade, né? Aí eu não sei se eles vão parar todos os carros, só de quem está chegando, se quem está saindo. Aí a gente tem que saber... A RJ vai ficar liberada, é só nos trevos de acesso ao município, né? No trevo de São Cristóvão e no outro trevo das bandeiras lá na saída, na RJ 116. E mais na saída de São Miguel também, que pega para Barra Alegre, né? Que vai no sentido Trajano de Moraes. Ali vai ser colocada também uma barreira sanitária. Pois é, mas aí é que entra a questão de que para ser feito isso, é necessário uma agilidade maior e uma segurança muito bem aprimorada, porque não adianta fazer por fazer ou fazer para aparecer, né? É algo que a gente fica pensando, será que isso vai ser feito à risca? Né? A gente pensa, porque foi decretada isso aqui, no caso, foi sancionada na LERJ, no caso, calamidade de saúde pública em algumas cidades, né? E Cordeiro está entre essas cidades, né? E o que isso envolve? Isso permite que as cidades possam gastar sem consultar a lei de responsabilidade fiscal, né? E será que isso está sendo empregado de maneira responsável, né? Nós, como cidadãos, acima de tudo, mas também veículos de imprensa, a gente fica pensando, analisando, o que será que está sendo feito, né, Eduardo? Então, eu acho que você tocou no ponto, assim, estratégico dessa nossa conversa hoje, né? Até a gente teve circulando aí no WhatsApp, nas redes sociais, uma opinião, né, do ex-deputado Roberto Jefferson, né? Tratando essa lei aí como uma medida provisória, Marlon? É uma lei? Como é que isso já foi aprovado pelo Congresso? Como é que tá? Decreto. Decreto. E... Não, no caso, o Congresso decretou, né, o Kevin? Repete para mim, por favor. Sim, eu vou analisar aqui, eu vou chegar na notícia aqui, que eu acabei perdendo ela aqui, mas a LERJ, ela decretou calamidade de saúde pública em algumas cidades. Cordeiro está entre essas cidades, né? Eu vou achar aqui para dar a informação já certinha, mas... Porque juntando essa informação, Kevin, né, Marlon? Também teve no Congresso Nacional a aprovação, meio que um resumo, uma carta branca para governadores e prefeitos poderem fazer licitação, fazerem aquisições, compras sem a necessidade de licitação, né? Até uma denúncia e até o Roberto Jefferson tratando isso como um fundão eleitoral, né, de 100 bilhões, ou seja, ele vai estar criando aí uma possibilidade de caixa 2 no momento assim fundamental
né? Eu acho que esse é um assunto muito importante que a gente tem que debater, né? Eu acho que a população tem que ficar muito atenta a tudo o que está sendo feito em relação a isso. Eu lembro que na época da tragédia de Nova Friburgo, em 2011, foram enviados 2 bilhões para as regiões afetadas. E a gente vê que até hoje o Rio Bengala não foi concluído as obras. Você vê, quase 10 anos. Então, assim, a gente sabe que no Brasil, infelizmente, a grande parte da classe política, ela tende a se usufruir politicamente, e muitas vezes também até de maneira ilícita, né? Aproveitando o momento de calamidade que o povo enfrenta. Então, eu acho que isso é uma coisa que a população deveria começar a ficar muito atenta, tanto na esfera municipal, como na esfera estadual e também na esfera federal. Então, eu acho que o povo tem que estar atento e nós, como veículos de comunicação, precisamos estar alertas. E tudo aquilo que realmente a gente chegar até nós como veículo e que tiver embasamento, porque a gente não trabalha com fake news aqui na TV Interior, a gente vai estar tratando sim, doa quem doer, pode fazer o que quiser, a gente vai estar tratando, vai estar abordando, vai estar botando o dedo na ferida e principalmente, né, Kevin Marlon, sempre dando o direito de resposta, sempre entregando o nosso espaço, o mesmo espaço que a gente oferece para a denúncia, a gente oferece para a pessoa responder, para a pessoa se manifestar. E a gente não trata nada com truculência, a gente trata as coisas com muita seriedade, né, Marlon? O Eduardo, e você tocou num ponto, vocês tocam num ponto muito importante, essa questão da dispensa de licitação, mas não é para prefeito e governador fazer o que quer, não. Isso é por causa da agilidade, porque o processo de licitação tem prazo para se cumprir, e dentro de um estado de calamidade, obviamente, você precisa de agilidade para fazer as coisas. Isso não significa que pode se comprar de qualquer modo, a qualquer maneira, isso não existe. A gente viu aí, tivemos aí um vídeo que rolou na internet em relação à questão dos contratos do Estado, aliás, foi até na televisão mesmo, na grande imprensa aí, mostrando que os contratos eram iguais, até a letra igual, e a menina da empresa dizendo lá que nunca fez proposta para nada, para governo nenhum. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, nós temos que fiscalizar mesmo, e daí a importância do poder legislativo, de a gente cobrar os deputados, os vereadores, para fiscalizar mesmo a aplicação desse dinheiro, porque é dinheiro nosso, é dinheiro que a gente paga de imposto, é dinheiro que o governo federal está mandando para os municípios, sob o risco de uma depressão econômica, como está se falando aí. Então, é muito importante a gente ficar atento sobre isso, assistir o que está sendo falado, porque estão se aproveitando também disso para fazer campanha política. Foi muito importante o que o Roberto Jefferson falou ontem. Então, a gente tem que ficar muito atento sobre isso e cobrar mesmo os nossos representantes. Pois é, Marlon, e também... Pode falar, Kevin. Tem aqui a matéria aqui. Ô, Kevin, deixa eu só fazer um complemento ao que o Marlon falou. Não, então, é exatamente isso, porque eu acho que a gente tem que lembrar as pessoas que 2020 tem eleições no país, eleições municipais. E a gente tomar um pouco de cuidado com aquilo que realmente preserva a vida humana, aquilo que é feito em cuidado das pessoas e aquilo que é populismo, que é feito só para parecer que está fazendo algo. A gente tem que ficar muito atento e de olhos abertos para aqueles prefeitos que deixaram de executar as principais tarefas nos últimos 3 anos e que agora estão se aproveitando do momento para fazer bastante movimento, bastante populismo. A gente vê aí comércios sofrendo na nossa região exatamente por uma falta de estratégia, de planejamento, de organização, de comunicação. Então, eu acho que vale muito a pena as pessoas não se deixarem levar por afagos, por palavras de conforto, por muita... Não, o que a gente precisa é de ação efetiva, de inteligência,
para poder tratar tanto do problema da saúde, como também não afetar um comércio que já é muito convalescente na nossa região, né? Toda a nossa região não tem um comércio pujante. Ela é um comércio que se autossustenta, que gera empregos e que precisa de muito cuidado. Como é que está a cabeça do empresário, do comerciante? Como é que está a vida das associações comerciais, as dificuldades que eles estão tendo? Hoje, inclusive, eu recebi a notícia que a Associação Comercial de Cantagalo vai distribuir 500 máscaras em locais estratégicos aqui em Cantagalo. É uma boa iniciativa. Como trabalhar com as confecções locais? A gente sabe que a região tem vamos dizer, competência, tem know-how nessa área, mas eu não ouvi dizer, eu não sei você, Marlon, vou concluir, eu não sei se vocês ouviram falar de alguma prefeitura que fez algum tipo de parceria com a associação comercial para que as empresas e confecções desse ramo produzissem máscaras, mantendo empregos, porque é um setor extremamente afetado. Eu não tenho acesso à máscara, eu tenho tido dificuldade. Hoje eu vi o Kevin até com uma máscara confeccionada de maneira artesanal, né, Kevin? E a gente não tem. Então, assim, até valorizar e parabenizar a medida da Associação Comercial de Cantagalo, que vai distribuir 500 máscaras, né? Isso tem custo. E ela está tomando essa iniciativa, né? Então, assim, era de se esperar que houvesse uma... Já lá atrás, quando começou essa história, lá pelo dia 15 de março, 20 de março, que já houvesse essa mobilização para que máscaras estivessem circulando, né? Inclusive, na primeira semana que nós fizemos a live, o André Montechiari trouxe, falou sobre o projeto Unidos por Nova Friburgo, que as confecções de lá estão engajadas, produzindo máscaras para o Brasil inteiro, mas eu não estou vendo essas máscaras aqui na região. Então, eu acho que isso é uma outra coisa que deveria... a gente deveria estar se perguntando por que essas máscaras não estão disponíveis. Isso sim tem mostrado resultado em alguns países, e como a gente ainda não está completamente afetado, ainda não tem tendo um índice, as máscaras poderiam estar sendo fundamental para a gente fugir dessa rota, né, que o vírus está implementando em todo o país, né? Hoje só foram mais 113 mortes confirmadas, né? E muitos casos, 40 mil casos. Então, a nossa região ainda não está com tantos casos. Acho que só uma morte em Bom Jardim, né, Marlon, até agora? Uma morte. Teve um óbito confirmado na semana passada, e no final de semana teve mais um óbito com suspeita de coronavírus também. Não está confirmado ainda, mas foi feito o teste para saber se é positivo ou não o coronavírus. Porque pelo que eu sei, que para te entregar a palavra, pode falar, Marlon. Isso que você está falando é muito importante. O André Montechiari falou aqui da disponibilidade das empresas. Estão todos unidos, né? As confecções, eu acho que não teriam problemas de lidar com isso. Acho que falta mesmo a união aí entre o poder público e o poder privado e o comércio privado, né? Isso é muito importante que você está falando aí. O Montechiari falou isso aqui, ele trouxe isso aqui, você acabou de falar. Foi em primeira mão, cara. Assim, nem se falava, nem se cogitava nisso. O ministro Mandetta ainda estava analisando a possibilidade e Nova Friburgo já estava se mobilizando nesse sentido. Pois é. O próprio ministro falou na coletiva dele em relação à situação das máscaras. Pois é. E os casos, infelizmente, a gente fica preocupado porque os casos eles vão aumentando significativamente, né? Aqui na nossa região, a gente não tem um número alto, né, de casos confirmados, mas a gente fica com medo porque a gente tem uma vizinha chamada Nova Friburgo, que já tem 33 casos. Né? Já tem um óbito, né? Que parece que São José do Bar tem 2 óbitos, né? Eu acho que Pádua não teve óbito também, né? Eu acabei de receber aqui, Kevin, o Anderson, que é chefe de gabinete da Prefeitura de Conceição de Macabu, é um telespectador nosso, sempre fala muito bem do nosso trabalho. A gente manda um grande abraço para Conceição de Macabu, na figura do nosso
querido parceiro Anderson, e ele me mandou aqui o boletim epidemiológico de dados apurados agora, 19 horas e 45 minutos. São 5 casos confirmados em Conceição de Macabu, 1 caso internado, 7 suspeitos, tem 41 pessoas monitoradas, 8 descartados e ainda nenhum óbito. Você vê, olha que comunicação, uma arte bonita, bacana e com todos os dados necessários. E a gente tem que só parabenizar a Prefeitura de Conceição de Macabu, porque sempre se mostra muito organizada, e é aquilo que eu estava falando. Quando a gente teve a oportunidade de mostrar muita coisa de toda a nossa região que a gente cobre no ano de 2019, né? E quantas vezes a gente se surpreendeu, né, Kevin? A gente se surpreendeu com a comunicação, com os trabalhos, com as coisas que são feitas em Conceição de Macabu. Tá aí, quero parabenizar aí a Prefeitura por esse boletim que a gente acabou de receber aqui. A gente, né, Kevin, a gente fica lá lutando por informação lá na nossa redação, né? Não é sempre que a gente consegue receber esse tipo de conteúdo claro, conciso, sem enrolação. Tá aí. Pois é muito importante para a gente que trabalha com informação, para levar essa clareza para as pessoas, porque nem sempre as pessoas entendem palavras técnicas, né? Digamos assim, né? A gente precisa, às vezes, esmiuçar para mandar para os nossos telespectadores, né? E realmente, Conceição de Macabu tem dado, desde quando a gente começou a trabalhar lá, a gente tem visto que a cidade tem dado um show. Sempre se surpreende, né? Justamente. Mas eu queria voltar lá na situação lá da calamidade de saúde pública. A matéria foi dada pelo Paulo Nader, no Nova Friburgo em Foco, falando o seguinte, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou numa videoconferência, né, que foi o modo feito pela Alerj, né, ela aprovou esse decreto legislativo que reconhece calamidade de saúde pública em 66 municípios do estado, né? 8 municípios são do Centro-Norte, no caso Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu, Carmo, Cordeiro, Macuco, São Sebastião do Santa Maria Madalena e Trajano de Moraes. Essas cidades devem obrigar essas cidades a fazer essas barreiras sanitárias, né? Por isso, talvez que a cidade de Cantagalo não esteja participando, porque não está incluso nesse... Justamente. E a medida, ela não precisa da sanção do governador Wilson Witzel. Ela será promulgada pelo presidente André Siciliano e publicada já no Diário Oficial nos próximos dias, né? Não sei se já foi divulgada, né? Mas já foi publicada, né? Melhor dizendo. Mas o que acontece? Esse reconhecimento ele permite às prefeituras agilizarem procedimentos sem cumprir, só que aí entra uma palavra, temporariamente, sem cumprir temporariamente as determinações de lei de responsabilidade fiscal, como, por exemplo, limite de despesa e, inclusive, essa questão das licitações. Mas, como eu falei, existe bom senso. Não pode ser gastar o dinheiro da maneira que achar, que der na telha. Vou comprar um troço que não tem nada a ver com saúde. Isso não existe. A gente está passando por um momento de pandemia, para gerar saúde, para prevenção e para cuidados. Não pode ser desviado dinheiro, isso não pode. Existe Tribunal de Contas, existe a fiscalização dos vereadores também. Temos que ficar atentos. Isso é para uma questão de agilidade, não é para gastar, não é para gastar, é para agilidade. E aí que entra o fator mais importante, né, Marlon? Porque o que a população cobrar os vereadores de cada município para fiscalizar o valor desses custos, porque às vezes você pode comprar coisas pertinentes, mas com valores que que ultrapassam o valor de mercado, ou até mesmo um valor que às vezes se cobra por causa que é uma prefeitura e tal.
e até essa é uma das denúncias que estão sendo feitas em relação ao governador Wilson Witzel, né, que no hospital de campanha do Maracanã tem, por exemplo, eu acho que cada leito, que eles chamam de jardinagem, se não me engano, cada leito com seu espaço está sendo cobrado 4 milhões, são 60. Ao longo do período, isso pode acarretar num gasto de 180 milhões de reais. Isso seria comprar por tendas e leitos. Né? Por exemplo, tem lá também uma denúncia de 40 e poucos milhões para assessoria e para prestação de serviço e assessoria, assim, nada definido. Então é isso que a população tem que ficar atento. Chegar lá, contratação de 2.000 máscaras. Aí quando você vai ver, está custando uma fortuna essas 2.000 máscaras. Eu acho que é aí que é o pulo do gato, que todo mundo tem que estar colaborando para que nada se ultrapasse o limite, né? Exatamente isso. O bom senso que o Marlon falou, né? Claro que você pode ter uma diferença de preço, porque você está lidando num período de calamidade, né? Você pode ter que comprar num lugar que venda mais, por exemplo. Eu preciso de 100 mil máscaras. Eu não produzo 100 mil máscaras, então vou ter que comprar onde produz. Isso acontece. Agora, não pode virar bagunça, não pode gastar do jeito que está. Tem denúncia do Estado aí de 100% de sobrepreço em cima de respirador. Entendeu? Isso não pode, isso não existe. Um item fundamental, né? Nesse momento. Exatamente. É a questão das pessoas que às vezes se aproveitam da desgraça alheia, né? Porque, igual, por exemplo, você vai comprar uma máscara, a população vai comprar uma máscara, você tem uma máscara absurdamente cara, né, das pessoas que estão fazendo, né, e querendo ganhar dinheiro em cima dessa desgraça, ou quem vende um litro de álcool com um preço absurdamente caro também, né? E a mesma coisa nessa questão do dinheiro público. E aí é aquela questão, né? A gente vê que a corrupção ela começa das pessoas que estão fora da política, né? Kevin, posso fazer um adendo aqui rapidinho? Claro. Posso mandar só rapidinho, Marlon, que isso aqui é importante. Mandar um grande abraço aqui para o meu amigo Pablo Caruso. Ele é secretário de Planejamento de Cordeiro. Ele está me trazendo a seguinte informação aqui, ó. As confecções de Cordeiro estão engajadas produzindo máscaras. Pararam a produção de lingeries para produzirem apenas máscaras. A Secretaria de Planejamento de Cordeiro está com um grupo de 12 pessoas, dividido em 6 grupos, fiscalizando o comércio. E que os grupos se revezam por setores do comércio. Então, ou seja, eu acho que é importante a gente valorizar e agradecer ao Pablo, porque está assistindo o nosso programa, está parabenizando a gente pelas informações e está esclarecendo para a gente. Essa é uma questão que, assim, eu não sei para você, Kevin, para você, Marlon, se ficou claro em algum momento o que está acontecendo. Essa informação para mim é nova. Eu não sei se saiu algum veículo, alguma coisa que eu não pude acompanhar, mas essa informação para mim é nova. Primeira mão, e a gente agradece a informação. É isso que a gente quer do poder público. Essa via de mão dupla que a gente está falando diretamente com as pessoas, pelas nossas operadoras de TV a cabo, também pelo nosso Facebook, né, e agradecer também as pessoas que estão nos assistindo, né. Aí eu queria registrar aqui a participação do Gilson Andrade, que está parabenizando a TV, né, falando que sempre é bem-vindo a ter uma boa informação e que sempre nos acompanha. Gilson, um grande colaborador nosso também. A Glorinha Botelho e Liliane Caputo. Liane, isso mesmo. Liane Caputo, sempre participa. O Lauro Orato, ele é assessor da Câmara de Cantagalo, sempre assiste a gente também. Acabou de me mandar uma matéria que eu te encaminhei. Depois, se você puder dar um panorama para a gente aí também. Ele falou que a notícia assim, fresquinha, saiu agora,
nos encaminhou, e conforme a gente vai fazendo o debate aí, você tiver um acesso para você poder traduzir para o nosso público aí, mas o título é que Witzel demite subsecretário de saúde, e aí a partir daí você pode... que foi afastado na semana passada, ele saiu no Diário Oficial hoje a exoneração dele, sobre a questão lá da ONG que recebeu dinheiro do Estado, eu estava com um contrato lá para receber dinheiro do Estado, e mais os 76 milhões em relação à retirada do SAMU, do Corpo de Bombeiros, para contratar uma outra empresa. Então, hoje saiu aí essa exoneração do subsecretário executivo da Saúde do Rio de Janeiro. Então, aí já está até, já acabamos até esclarecendo aqui, né, que a gente estava até conversando, e aí entrando, né, nessa questão que o Marlon falou, a Glorinha Botelho e a Eliane Caputo escreveu o seguinte: temos prefeito decretando estado de calamidade pública para ganhar verba, para ganhar dinheiro, né? Aí entra a má-fé, né, Marlon? Exatamente isso. A Assembleia fez isso, mas as prefeituras, quando decretam calamidade, elas já são dispensadas de licitação. Então, assim, a Alerj pode fazer isso, como você falou, o próprio Alerj vai promulgar, mas as prefeituras que sentirem a necessidade também de um estado de calamidade pode fazer sem problema nenhum, né? Mas, infelizmente, tem gente que vai por má fé, né? A gente pode deixar claro, Kevin, que assim, tudo que a gente não espera é que haja uso de má fé dessas verbas. Tudo que a gente quer, assim, a gente quer apoiar, valorizar e acreditar no bom senso e no bom uso dessas verbas. E para isso, cabe à imprensa, cabe ao Ministério Público, cabe aos vereadores e à população cobrar os seus vereadores que fiscalizem para o bom uso desse dinheiro que está escasso. Essa crise toda vai deixar um rombo que tudo que foi construído com a reforma da Previdência se esvaiu em 3 meses. Então, ou seja, o povo vai pagar ali na frente, vai ser muito duro para o povo ali na frente essa crise toda. Então, não podemos deixar à mercê essa situação, porque o povo não merece, o povo está sofrendo, o povo está vendo pessoas queridas se adoecendo, muitas delas com risco de vida. Então, eu acho que se tem um recado nesse momento de mudança de paradigma, de mudança de conceitos, de formas novas de se enxergar a realidade e a humanidade, é que a gente precisa que a classe política ela seja menos individualista ou então pense só em princípios políticos. Cabe que a boa política já fala por si só. Ela não precisa de grandes recursos, né? Então, vamos ter muito cuidado com esse dinheiro, vamos aplicá-lo da melhor maneira possível, se possível, economizá-lo. Ele vai ser útil ali na frente para o nosso restabelecimento. Ô Eduardo, nós temos os gestores têm uma ferramenta muito importante na mão, que são as mídias sociais. Entendeu? Chegou o dinheiro, o dinheiro está na conta, estou aqui para prestar conta, vamos gastar em tal negócio, vamos gastar aqui, gastar ali. É simples, é vir e conversar com a população, é mostrar transparência. Eu acho que falta mais isso, a comunicação, como a gente estava falando no início aí. Falta comunicação. E a falta de comunicação, talvez não seja má fé do executivo, mas cria especulações, como tem criado em alguns lugares. Entendeu? Então, se você transparece aquilo que está acontecendo, a população fica sabendo e não cria especulações, não cria o mimimi, não cria as conversas de rua. Então, a comunicação é muito importante nesse momento também. Com certeza. Pois é, a gente entra também na situação do seguinte, né? Entra a questão da responsabilidade e aí a gente que não está dentro da política, não está dentro do poder público lá, a gente é um veículo de imprensa, a gente está por dentro sim do que acontece, mas não dentro da situação em si, né? Olhando por esse lado, nunca foi tão fácil fazer política, porque as redes sociais, elas auxiliam em tudo. Nunca foi tão fácil ser transparente, nunca foi tão fácil falar com as pessoas, ter
esse laço, digamos assim, né? E é o que a gente vê, às vezes pode até parecer uma palavra rude, Eduardo, mas a gente vê uma ignorância entre alguns políticos em determinadas cidades. É muito complexo, né? Porque, acima de tudo, a gente torce muito aí a gente sempre torce por nossa região, pelas nossas cidades. A gente depende dessa região para desenvolver a nossa profissão, depende dessa região para muitas pessoas, né? Dependem para crescer, para se desenvolver e às vezes falta um pouquinho de espiritualidade, né? Mas nada que eu não tenho certeza que a evolução está aí para isso, por isso que eu acredito muito na democracia. Nossa democracia é jovem, então conforme nós formos votando, nós vamos entendendo, nós vamos aprendendo, vamos selecionando, e os mais capazes, os melhores, sempre permanecem. Então, vai ser em toda a história isso, sempre vai ter pessoas que se propõem a fazer uma boa política e que no meio do caminho se perdem ou de repente não conseguem executar seus trabalhos, ou até mesmo, né, que se desvirtuam, mas a gente tem que acreditar que o processo democrático é esse, né? Que ele vai evoluindo com o tempo. Só que esse momento de crise, ele depende de boas mentes, de boas cabeças, de pessoas capacitadas. E muitas das vezes as pessoas se deixam levar muito mais pela maldade do que exatamente pela construção, né? Bem, tá aí o povo para avaliar isso, né? O máximo que a gente pode tentar fazer é tentar, através da informação, não deixar que as pessoas, né, tenham a informação correta para que a gente nunca possa se enganar, né? Que a gente possa sempre conseguir encontrar o melhor caminho, né, Mar? Exatamente. Informação. Eu me sinto muito à vontade aqui, Eduardo, porque o nosso trabalho é sensacional. A gente publica aqui o que a gente tem certeza do que a gente está falando, e isso é muito importante. Isso cria credibilidade para quem está em casa, para quem está assistindo a TV Interior, para quem assiste as reportagens da gente aí. Então a informação é bem dada, a informação de fidedigna, a informação de credibilidade é muito importante, e é por isso que eu sou muito feliz de estar aqui na TV Interior. A gente faz um trabalho muito legal, porque a gente gosta de esmiuçar as informações, né? Trazer sempre. A gente nunca faz presepada, né? A gente brinca assim, fala assim, fulano está fazendo presepada. A gente nunca faz isso. O nosso trabalho, graças a Deus, é muito sério, né? E as pessoas acreditam na gente, e a gente tem os anunciantes que estão com a gente, mesmo nessa dificuldade, né? E a gente gostaria de agradecer demais. E tem uma informação nova aí que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é sobre a campanha de vacinação contra a gripe, né, a influenza, né? Já estamos entrando na segunda fase dessa vacinação, e entre os públicos que vão ser priorizados dessa vez estão doentes crônicos, motoristas de transporte coletivo, né? E, no caso, doentes crônicos e esses motoristas de transporte coletivos, ou seja, a influenza, mesmo com essa questão do coronavírus, do novo coronavírus, a influenza também pode se tornar um perigo caso as pessoas continuem aderindo àquele movimento anti-vacina que tomou uma proporção muito grande há um tempo atrás, né? Olha, a influenza H1N1 é uma doença muito mais letal que o coronavírus, né? Embora o coronavírus tenha, cada vez mais os médicos vão tomando conhecimento sobre ele, né? Inclusive, eu recebi um vídeo muito interessante. Eu não posso dizer se é fake news não, porque eu não tenho conhecimento dessa área, mas que assim, eles estão tratando o coronavírus cada vez menos como uma pneumonia, né?
em si uma doença de ordem sistêmica, ou seja, ela atinge a essência da funcionalidade do organismo humano, né? Ela atua muito eu não vou me adentrar nos detalhes mas o foco não é que ela atinge o pulmão, ela atinge uma enzima que é responsável pelo transporte do ferro no nosso organismo, né? Vai me vir ainda o nome dela. E quando isso não é bem feito, isso vai gerando uma intoxicação no organismo, né? Quando é obstruído esse processo. E aí o corpo começa a querer reagir e muitas das vezes o processo imunológico do nosso corpo não responde bem porque ela perde essa batalha para as enzimas que foram contaminadas e não conseguem mais fazer essa função, e aquelas que trabalham para exercer essa função, que o que passa é pela oxigenação, né? Então, é um vídeo muito interessante, é um enfoque novo sobre essa doença, que pode ser que traga aí resultados. E só falar aqui também, Kevin, que o Pablo só pediu para dar os créditos da iniciativa, que é da Secretaria de Saúde, em nome da secretária e do secretário de Indústria e Comércio de Cordeiro, que tiveram essa iniciativa. Ah, beleza, interessante. E a gente parabeniza, né? Essa questão, por exemplo, das doenças, às vezes a gente esquece. A gente esquece da influenza, a gente esquece da dengue, a gente esquece de vários outros fatores, de várias outras doenças que já foram pedra no sapato da população e hoje estão sendo deixadas de lado, até porque o novo coronavírus está chegando bem avassalador, digamos assim, né? E aí a gente fica, a gente foca no novo coronavírus, mas acaba esquecendo, né? Só porque tem tantos casos, o novo coronavírus é a única coisa que pode matar. Não. Tem outras, né? E, enfim, a gente fica, né, triste, porque a gente queria estar todo mundo trabalhando normalmente, queria que o comércio das cidades estivessem trabalhando normalmente e que ninguém estivesse morrendo. Mas, infelizmente, acontece e a gente tem que aliar esse problema à nossa espiritualidade também, né, Eduardo? Você que sempre, nas nossas conversas, a gente fala muito sobre essa questão da espiritualidade, aqui no debate anterior já foi abordado muito essa questão, né? É muito importante que as pessoas coloquem a sua fé e a sua cabeça no lugar, né, isso, independente de qualquer situação, né? Bem, isso daí que você tocou num assunto muito interessante. Eu queria primeiro mandar aqui um abraço para o Eliselton Almeida, né? A Elizabeth Linhares também, acho que a vereadora Beth acabou de também adentrar aqui na nossa live. E depois eu vou fazer uma pergunta para o Marlon, que a Glorinha Botelho e a Liane de Caputo, que são de Madalena, tá, Kevin? Estão sempre acompanhando as nossas lives, adoro. E ela quer saber, eu vou fazer essa pergunta para o Marlon, se ele acredita que as eleições vão ser realizadas em outubro. Mas eu vou deixar para responder sua pergunta. Eu vou responder sua pergunta da seguinte maneira, cara. Eu quero passar para as pessoas que estão acompanhando a nossa live, que estão também acompanhando ao vivo na TV Interior, que amanhã tem um debate tem vários, a gente já está com uma programação bem avançada aí em relação às nossas lives. Amanhã vai ter aí o Bruno Caputo deixa eu até dar uma olhada aqui rapidinho os convidados de amanhã que já estão definidos. Eu acho que é importante só um minutinho, telespectador. Amanhã ele fez um debate muito importante na última. Amanhã tem o pastor Marcos Cavalheiro, da Ibanã de Cordeiro, o pastor Carlos
Mananciais de Água Viva de Macaé, e o pastor Aurezir Batista, da Nacional do Rodolfo de Cordeiro. Então, é um programa que vai falar muito nesse tema. Na quarta-feira, nós vamos ter o Dominique trazendo um debate extremamente técnico, com 3 médicos. O Marlon pode falar quem são os profissionais que já estão confirmados? O Duda, quarta-feira ser confirmado já a doutora Osana, que é nutricionista, e o doutor Daniel, que é psiquiatra. Confirmado, os 2. Na quinta-feira, a doutora Aretusa está trazendo, junto com a Ingrid Joia, um programa também muito especial. Deixa eu trazer aqui os convidados de quinta-feira. É top de linha. Quem viu quinta-feira passada, foi assim, sexta-feira, foi um programa maravilhoso. Estão convidados para o programa de quinta-feira agora. O doutor o Henrique Monerá, ele é formado em engenharia de produção e trabalha nessa área de coaching aí, que é um profissional extremamente valorizado. E o Marcelo Veli, que é secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Nova Friburgo, doutor em Políticas Públicas e Formação Humanas pela UERJ. Um currículo maravilhoso. Então, ou seja, quinta-feira tem uma grande também lição de superação, de várias coisas. Mas para essa pergunta que você me fez, Kevin, sobre a questão do lado espiritual, eu quero convidar todo mundo que está assistindo a gente a não perder o programa da próxima, sem ser essa quinta-feira, do dia 30 de abril, a próxima quinta-feira, 30 de abril, véspera de feriado. Você que é de água, toma uma aguinha, você que gosta de tomar uma cervejinha, um vinho, aprecie o programa. O programa vai ser com um dos maiores palestrantes do Brasil, o meu amigo e amigo da Aretusa, e um cara que, assim, é um sensacional. Vi uma live dele hoje, assim, sensacional, que é o José Haddad. Ele está lançando um livro chamado Lógica Espiritual. Então você imagina o que está por vir. Marlon, eu assisti a live dele hoje. Você fica assim, é deixar ele falar e agradecer por ele ser tão generoso com as palavras dele. Então, nós temos uma semana aí bacana. Sexta-feira pretendemos trazer novamente as meninas da The Date, né? Estamos fechando. Mas quinta-feira, dia 30 de abril, você que está assistindo a TV, você que está assistindo no Facebook, convide seus amigos, porque é uma oportunidade única de ouvir um dos maiores palestrantes do Brasil, um profissional de alto gabarito. Ele vai poder se apresentar a todos. Então, para mim falar assim, a gente ora a Deus e pede com fé que isso tudo passe, que um medicamento, que uma vacina surja o mais rápido possível e que o mínimo de vida se perca. Mas se você quiser ter uma sugestão muito forte de como superar esse momento e após esse momento, para a sua vida, assista esse programa do dia 30 de maio, que vai ser conduzido aí pela Ingrid Joia e pela Aretusa. Vai ser sensacional. E tem muitos outros convidados aí que a gente está fechando. Eu tenho certeza que a gente tem recebido um feedback muito forte dessa live. Assim, todo mundo falando que foi uma bola cheia, foi uma bola dentro, e só é possível graças ao excelente corpo de profissionais que trabalham e colaboram com a TV Interior. Então, a gente agradece a todos mesmo, né? Bom, e tem muita coisa boa por vir, né? Tem muitas novidades, né? Mesmo nesse tempo, né, de pandemia, né, a gente leva para as pessoas, né, leva o melhor da informação, do entretenimento, o melhor da diversão também, por que não? Até porque não a gente acaba achando, mas o momento é ruim. O momento é ruim, mas a gente tem que levar a mensagem de paz, de alegria, de esperança, acima de tudo,
né? Porque é muito importante, né? E tem também novidade no jornalismo também. A gente em breve vai divulgar também essa situação também aí, né, Eduardo? Quer adiantar? Tem coragem? Vamos adiantar. Então, a gente vai estar falando, a gente vai estar realizando um informativo às segundas, quartas e sextas, logo após o debate interior. Você ficará bem informado com os principais fatos da nossa região, ou seja, as notícias da sua cidade, você vai acompanhar logo na sequência do debate interior, né? E assim... E aí, Marlon? Marlon, tá junto ou não tá? A gente tá junto, é óbvio que a gente tá junto, estaremos juntos. Vai começar qual? Vai começar hoje? Não. Começa em breve. Em breve. A gente já sabe o dia. Se você tomar um susto, quarta-feira já começa. Garoto! Vamos ver. Provavelmente vamos estruturar para sexta-feira e como a gente gosta de fazer bem feito e dar continuidade, né? A gente não entra para brincar. Então, a gente pretende, em breve, estar com esse processo aí funcionando e agradecendo, né, Kevin e Marlon, todas as pessoas, né, que essa família que é a TV Interior. Verdade. Eu gostaria de atualizar aqui as informações aqui do país. O país, ele tem 2.575 mortes registradas até agora, né, no último boletim que foi feito no final da tarde, 40.581 casos do novo coronavírus. Esses dados são do Ministério da Saúde, né, e eles trabalham com o seguinte número, que a doença no país ela tem a taxa de letalidade de aproximadamente 6,3%, ou seja, ela não está sendo tão letal quanto foi na Itália, na Espanha e nos Estados Unidos. Por enquanto, a gente fica feliz com isso. Eu tenho para mim que essa taxa de letalidade ela é menor. Porque não tem 40 mil casos no Brasil, deve ter 200 mil. Né? Então, aqui não tem sido feito tantos testes. E eu também tenho um pouco de dúvidas assim, em relação ao número de óbitos. Eu não sei se efetivamente todos os casos estão sendo confirmados, ou seja, quantas pessoas morreram nesse período? Isso é um dado importante. Quantas pessoas morreram? Né? Então, se pudesse ser feito mais ou menos um levantamento, já que o Covid causa tanta... Porque pode ter sido que algumas pessoas de Covid morreram e não foi detectado, como também tem muito caso de Covid, muito caso que às vezes não é o de Covid, e que às vezes a pessoa, por falta de um diagnóstico, acusa, porque sendo Covid. Eu não sei muito bem, a gente ouve muita denúncia nesse sentido, né, Marlon? E assim, eu vou deixar você falar, então assim, eu penso muito que ainda não é hora de afrouxar o isolamento. Eu não concordo muito com o radicalismo de algumas medidas. Eu acho que a consciência tem que vir do povo. Eu acho que a população tem que ter a noção de que eu só vou para a rua para fazer o estritamente essencial. Eu vou e volto, com todas as precauções. O comércio quer estar aberto, quer ficar aberto, então que ele tome todas as medidas necessárias. Aqueles que não tiverem sendo feitas, a polícia fecha, a secretaria, como assim, até o Pablo Caruso aqui falou, está fiscalizando, então vocês têm que ter álcool gel, tem que ter máscara e tal. Tudo para funcionar agora, fechar, radicalizar, evitar o tráfego entre os locais, entre as pessoas. Tudo bem que até como uma forma de fazer uma barreira sanitária, então tentar agilizar isso e tornar eficiente. O que não dá é para impedir o direito do cidadão de ir e vir. Isso eu sou contra. Se ele quiser sair na rua para comprar um chocolate, para tomar um sorvete, ele tem que ter o direito de fazer. Ele tem que ter a consciência de que ele pode fazer isso via delivery, ou que ele faz o que tem que fazer e volta. Não é para ficar nesse tempo fazendo isso. Agora, esses próximos 15 dias,
vai ter que ter mais isolamento, vai ter que continuar nessa pegada, não tem jeito, para a gente evitar, né, uma proliferação desordenada, que é acho que tudo que ninguém deseja. Eu queria deixar um abraço. Pode falar, Marlon. Pode falar, Kevin. Eu queria deixar um abraço aqui para o Bruno Caputo, que está participando aqui também da nossa live. Né? O Bruno vai estar amanhã conosco. Amanhã ele vai estar apresentando um super programa aqui para você, amigo telespectador. Mas pode continuar, Marlon, desculpa. Só para complementar o que o Duda está falando, né, em relação ao isolamento, hoje o prefeito de Bom Jardim editou outro decreto, né, porque o anterior caducou hoje, e ele prorrogou o isolamento até o dia 30 de abril. Então, fica prorrogado o isolamento para o dia 30 de abril. Em relação ao que o Eduardo falou na questão das mortes e dos números, né, o Rio de Janeiro e São Paulo já haviam decretado essa questão, essa situação dos pacientes que não tinham diagnóstico precisos serem computados como Covid-19. E o Supremo Tribunal Federal, através de uma liminar, também autorizou que isso seja feito. Então, assim, a gente não sabe como que está realmente a situação da Covid-19 no Brasil. Muito se fala de lá e de cá, e assim, a gente não tem os números precisos, né? Enfim, é uma coisa muito lamentável. Pois aqui no Rio a gente tem 4.899 casos registrados e confirmados da Covid-19, né? E aí é que tá. Tem leito para todo mundo? Eu acho assim, Kevin, cara, é um momento tão delicado, cara, assim, assim, essa discussão para mim, ela é muito complexa pelo seguinte, a gente não pode atribuir a quem está hoje tomando decisão nesse país como que eu posso dizer, essa falta de leitos, a falência do sistema público, do sistema de saúde público. Não dá. Infelizmente, a gente vem há anos, décadas, com estratégias de saúde não muito eficientes. A gente tem que agradecer pelo SUS. Eu acho que o grande vitorioso dessa pandemia é o SUS. Mostrar que a universalização do sistema de saúde que o Brasil adotou, ela é bem sucedida. Os profissionais de saúde, a gente tem que valorizá-los, tem que motivá-los a continuar sendo essas pessoas que têm feito a diferença no nosso país. Mas, se você tem pouco leito, porque a situação da maioria dos municípios do Brasil é caótica em relação à saúde. Eu acho que todos, né? Não sei nem se todos, mas, então, assim, infelizmente, deixou-se chegar nesse estado. Aí, quando acontece um fato desse, um fato muito mal explicado, esse vírus, podem falar o que quiser, para mim é muito mal explicado. Eu ainda não me convenci. Mas hoje, se eu posso te dizer, eu acho que foi no mínimo negligente o Estado chinês. E é estranho, né? Você não vê a China sofrendo mais com a Covid, né? A controlaram? Como assim? Está descontrolada no mundo todo e na China está controlada? Isso é algo muito estranho, né? E se tem alguém no mundo hoje produzindo, é a China. Está vendendo máscara para o mundo todo, está vendendo ventilador para o mundo todo, está vendendo teste para o mundo todo. É complicado, né? E aí vem num momento tão crucial, né? Fechamento de acordo comercial com os Estados Unidos, eleição do Trump. É bem confusa essa história. E se os leitos são suficientes, como é que nós vamos fazer? Aí daqui a pouco está lá, quantas notícias que 100% dos leitos já estão ocupados. E aí você vai ter uma série de ações, vamos dizer assim, escalabrosas, tanto em relação a quem está internado na UTI, como em relação aos corpos que vão se originar desse momento
delicado. E aí, o que acontece, né, cara? Como é que isso vai ser usado, né? Qual vai ser a notícia que vão nos vender, né? É isso que eu fico, assim, me perguntando, né? E de pensar que são anos de negligência, né? Anos de negligência com a saúde, com a educação. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar. Pois é. Agora, mudando de assunto, a gente sabe que o governo está dando esse auxílio para as pessoas, né, dos R$600, né? A Caixa ela anunciou que vai antecipar a segunda parcela do auxílio, né? Os pagamentos eles vão começar no dia 27, de acordo com o mês de nascimento de cada um. Eles passaram para a partir do dia 23, ia ser no dia 27, passou para o dia 23. E também conforme a data de nascimento das pessoas, né, para quem tem direito e ainda ou não sabe se tem direito, vale a pena baixar o aplicativo da Caixa do auxílio e ver se realmente você tem direito a essa ajuda, a esse auxílio que faz diferença ainda mais em tempos de coronavírus, né, Eduardo? Eu queria passar para o Marlon essa. Marlon, antes de você falar, eu só queria dizer que o Wesley Rezende está ao vivo com a gente, a Dilma de Souza e a Ingrid mandou um grande abraço para você. A Ingrid que tem feito um trabalho maravilhoso do lado da Aretusa. Assim, são programas de altíssimo nível. Então, assim, não percam quando tiver essa dupla daí, você pode ter certeza que está sendo muito legal. E eu gostaria de deixar para o Marlon poder falar sobre isso. Só mais um detalhe, Marlon. Só pedindo para o telespectador, curte a nossa página no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Isso é muito importante para o nosso desenvolvimento, para a gente continuar fazendo esse trabalho, a gente poder alcançar mais pessoas. Então, siga a gente lá no Facebook, no Instagram, no YouTube. Nossas redes sociais estão se desenvolvendo, estão crescendo. E é importante que você que é daqui da região, que está acompanhando o nosso trabalho, nos prestigie com o seu like, com o seu joinha, com o seu comentário. Isso que faz a gente continuar, né, Marlon? É verdade. Curta nossas páginas, nossas mídias, para você ficar mais inteirado ainda, né? Tem cidades que a TV interior ainda não alcançou, tipo Nova Friburgo, né, Eduardo? Então, pode curtir aí pelo YouTube e também pelo nosso Facebook. Em relação ao que o Kevin estava falando, sobre a questão, já nem lembro mais, Kevin, o que você estava falando mesmo? Né? A segunda, a Caixa já vai adiantar a segunda parcela do benefício. Para o pessoal que nasceu em janeiro e fevereiro. Lembrando que tem muita gente que não recebeu nem a primeira parcela ainda, hein, Kevin? E um detalhe que eu vi numa matéria hoje do R7 também, o Kevin, é que as pessoas que tiveram o auxílio negado poderão fazer de novo a solicitação, que vai ser avaliado também, tá? Então você que teve seu pedido negado vai ter essa oportunidade de fazer de novo a sua solicitação. Ou seja, muita gente também não conseguiu, né? Tem gente que não recebeu, nem entrou ainda para ver se tem direito, se não tem, né? Mas tem pessoas que não têm direito justamente por causa dos regulamentos. Vale a pena você entrar no site da Caixa Econômica Federal e acompanhar, né? Se você precisa ou não. Porque muita gente fica chateado, né, Marlon? Pois é, muita gente fica chateado, mas o governo federal está fazendo a parte dele. Lembrando, gente, que dinheiro não pode se imprimir dinheiro assim, a moda vamos embora. Existe todo do céu, né? Exatamente. Aliás, o Paulo Guedes deu uma declaração hoje, Eduardo, se você me permite, dizendo que o Brasil vai dar exemplo ao mundo, vai surpreender o mundo, que a crise não vai ser tão séria assim não, segundo o ministro da Economia. Vamos ver, a nível nacional não sei, mas as cidades pequenas vão sofrer um bocadinho ainda, né, o Eduardo? Sempre sofreram, né? É uma realidade que a nossa região já foi mais pujante, né? Há 30, 40 anos, não vou nem falar do passado.
E a economia eu vou citar o interior do estado do Rio de Janeiro, porque, por exemplo, se você for comparar com o interior de São Paulo, você passa vergonha, né? Você chora, você nem sai de casa para brincar. E o interior do estado do Rio de Janeiro vem sendo sucateado há muito tempo, né? Então, apesar de ter, você pode ver o próprio reflexo na capital, né? O Rio de Janeiro sempre foi um estado que emprestava dinheiro pujante, propagador da cultura e dos costumes do país, e foi sendo sucateado, foi sendo aniquilado, foi sendo extorquido, entre outros, sem querer agravar ainda mais os adjetivos, né? Então assim, o interior do estado do Rio, infelizmente, foi decaindo muito. Então, às vezes parece que nem vai sofrer tanto, porque já estava também num ciclo uma rotação tão baixa, né? E eu acho que, assim, se eu puder deixar um recado final, Kevin, que nós já estamos indo para o finalzinho, a gente ia ficar até 8h30, já são 10 para as 9. Se eu puder, assim, a gente que milita aí na área de comunicação, a gente depende do comércio, a gente depende das empresas locais. Se você quer fazer algo de valor para nossas cidades, para nossa região, para o nosso estado e para o nosso país, compre no comércio local. Essas barreiras e tal, vai diminuir um pouco esse tráfego que tinha para os polos. Já vamos tentar fazer disso uma vantagem para o desenvolvimento das nossas regiões. Vamos valorizar, sim, os nossos comércios. Às vezes se perde um pouquinho de dinheiro, sim, mas isso vai fazer diferença lá na frente. É a lei do retorno, isso volta. E, principalmente, a gente tem que aprender a valorizar a indústria brasileira. E essa é a grande luta que as pessoas ainda não estão conseguindo entender. Essa guerra comercial. Isso tudo é uma guerra comercial. E a guerra começou com requintes de crise biológica. Nós precisamos valorizar, desenvolver, ter criatividade, elaborar prestações de serviço, tentar desenvolver estratégias para produtos nacionais e valorizar isso, mesmo que se pague um pouco mais. O retorno é garantido. Isso vai desde o comprador de insumo até ao cliente final, né, ao consumidor final. Nós precisamos urgentemente desenvolver essa cultura, esse costume no nosso país, porque o dinheiro está indo todo embora mesmo. Nós temos o mais importante, que é recurso hídrico, recurso de commodities, né? Nós somos um dos celeiros do mundo, né? Isso não é frases feitas, isso não é chavão. Quem depende do Brasil são os outros. Só que nós precisamos aprender a agregar valor às riquezas que nós temos. Isso foi escanteado durante décadas. Às vezes eu fico com vergonha de ouvir certos diretórios políticos debater economia. Acabaram com a indústria brasileira, acabaram com várias formas de fomento, baseado numa ideia pobre de valorização do petróleo e desse tipo de economia. Então, cabe a gente mudar essa realidade. É mais um sacrifício que nós temos que fazer, mas esse vale a pena. Já está chegando realmente no final, né? Para quem antes da gente começar, antes da gente entrar no ar, a gente falou, a gente deve ir até umas 8h30 e tal, né? Marlon, estamos chegando no final. Diz aí, fala para a gente um pouco das suas considerações finais, de tudo aquilo que a gente estava conversando nesse programa de hoje.
Ô, Kevin, eu concordo muito com o que o Duda está falando. O Brasil é um país, assim, com matéria-prima e com mentes brilhantes. A gente tem tudo para crescer, tem tudo para fazer com que a indústria cresça. E as pessoas também valorizarem o nosso comércio local. Isso é muito importante. Isso é muito importante para crescer a nossa cidade, a nossa região. Nós temos aqui o polo da moda íntima na nossa região. Isso tem que ser valorizado também, né? Então, assim, eu faço das palavras do Duda as minhas. E eu quero agradecer muito a vocês da TV Interior por me deixar fazer parte de um debate tão gostoso como esse, de poder interagir com as pessoas. Muito obrigado a você que está em casa nos assistindo. Obrigado pelo carinho de sempre. Nós estamos aqui para trazer informação para você, debater com você as coisas sérias. Então, você é o mais importante para a gente. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e que tenham fé, porque essa crise vai passar. O brasileiro sabe passar por crise. A gente já passou por muitas e essa será mais uma que a gente sairá de cabeça erguida com toda certeza. Grande abraço para vocês, que Deus abençoe sempre e a qualquer momento a gente está de volta aí na nossa programação. Pois é, e faço minhas as suas palavras, né? Faço minhas as suas palavras. Eu quero agradecer demais a você, amigo telespectador, que esteve nos acompanhando, que esteve conosco em mais esse programa. Antes de terminar, eu gostaria muito de agradecer a todos os profissionais de saúde que estão trabalhando aí, que não é fácil, né? Inclusive, nesse momento que eu estive adoentado, eu passei por profissionais de saúde. Agradeço a todos eles, desde os enfermeiros, médicos, profissionais técnicos de radiologia, enfim, todos os que estão trabalhando nesse momento. Gente, força, tenho certeza que se vocês continuarem com foco no trabalho, vocês vão passar por isso daí logo e vamos voltar a tempos normais, né? Ou que julgamos ser normais. Agradeço a todos, agradeço a você, amigo telespectador. Eduardo, mais alguma coisa para falar conosco? Agradecer e parabenizar você, o Marla, aí, pelo nível do debate. Agradecer a todo mundo que assistiu a gente aí mais essa noite. Esse horário aí já ficou aí, já está começando a entrar no coração aí dos espectadores da TV Interior. Isso é uma honra que não tem tamanho para a gente. Só tenho a agradecer a vocês, porque se existe algo que nos faz perseverar e continuar e estar presente, estar aqui insistindo, é a audiência que a TV Interior tem. Então a gente só tem a agradecer, que Jesus esteja sempre à nossa frente. Nada vai nos impedir de fazer aquilo que está no nosso propósito. Nada. Pois é. A gente agradece demais a sua companhia. Estive com o Marlon Jardim, com o Eduardo Campagnoli. E é isso. Obrigado demais pela sua companhia, pela sua audiência. Continue ligado com a gente, continue acompanhando a nossa programação. Curta, compartilhe, interaja conosco pelas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube, o TV Interior. Obrigado demais. Tchau. Até a próxima. TV Interior, sua segunda casa é aqui. Tchau.